Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, o seu jornal com as principais notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos. Vamos aos destaques da edição de hoje? Balanço da sessão. Confira os projetos aprovados pelos vereadores nessa semana na Câmara Municipal. LDO, projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, já está sendo analisado pelos vereadores. Frente Parlamentar em Apoio a Pessoas com Autismo se reúne na Câmara para discutir políticas públicas. Projeto de lei autoriza a instalação de casinhas comunitárias para pets que moram nas ruas em São José. O Semana Legislativa está no ar. Para começar a edição de hoje, a gente apresenta um balanço da 28ª sessão do ano. Entre os projetos aprovados durante a 28ª sessão do ano, destaque para a proposta enviada pela Prefeitura, que propõe mudanças na lei que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de São José dos Campos. O objetivo é garantir uma nova composição ao Conselho para ampliar a participação da sociedade civil e de segmentos que atuam no meio rural. Passam a ter uma cadeira no órgão associações ou entidades de classe de engenheiros ou arquitetos, representantes da indústria, comércio ou serviço e também advogados. Outro projeto aprovado, este de autoria do vereador Zé Luiz, declara o poeta e jornalista Cassiano Ricardo como patrono da educação joseense. Nascido em São José dos Campos, Cassiano Ricardo foi um expoente da poesia brasileira. Também pertenceu ao Conselho Federal de Cultura, à Academia Paulista de Letras e à Academia Brasileira de Letras. O poeta joseense ainda recebeu diversos prêmios pela produção literária. Os vereadores também votaram pela aprovação de projetos de denominação de espaços públicos, entrega de título de utilidade pública e concessão de honrarias. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo, a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Ainda sobre o Legislativo, vamos falar de um tema muito importante para o orçamento da nossa cidade. O projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que já está aqui na Câmara e está sendo analisado pelos vereadores. O objetivo agora é apurar as metas apresentadas pela Prefeitura e, se necessário, propor alterações a partir de emendas parlamentares. Esse trabalho dos vereadores é muito importante para garantir que o projeto atenda os interesses da população. O projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, já está em tramitação na Câmara de São José dos Campos. A proposta foi encaminhada pelo Executivo e agora aguarda a apreciação e votação dos vereadores. Nós enviamos, como a lei preconiza, até o último dia de abril, nós enviamos para a Câmara exatamente a LDO, o que vai ser votado na Câmara. Então, é função agora dos nossos vereadores votar essa lei, eventualmente alguma emenda pode ser colocada, e aí, uma vez votada essa lei, a gente está pronto para começar a fazer a LOA do próximo ano. Para este ano, a Prefeitura estima um orçamento de 4 bilhões e 384 milhões de reais para a cidade no ano que vem. Essa quantia é maior do que a prevista na LDO do ano passado, fixada em 4 bilhões 222 milhões de reais. A gente sempre calcula uma previsão orçamentária, é exatamente essa função da LDO, o quanto que a gente acha que a gente vai arrecadar no próximo ano e aí como que a gente vai dividir, aplicar esse dinheiro como retorno para a população. Está em torno de 4,3 bilhões, que é um pouco acima do que teve no ano passado, que está sendo executado nesse ano de 2025. A LDO é uma prévia da LOA, a Lei Orçamentária Anual. A função do projeto é orientar a Prefeitura quanto à aplicação das verbas públicas, fruto da arrecadação e também repasses dos governos federal e estadual. Assim, a proposta da LDO representa diretrizes e metas de gastos e investimentos que poderão compor o orçamento da cidade.
A LDO são diretrizes, ela só traça as diretrizes e ela não entra no detalhamento. Ela só detalha, inclusive, como que vai ser feito a LOA. Agora, o que vai ser feito vai estar escrito na LOA para o próximo ano. A LDO de 2026 também será base para o PPA, Plano Plurianual. O primeiro que será feito pela atual gestão da Prefeitura. É o PPA que dita os planos orçamentários da cidade para os próximos 4 anos. O projeto, com a previsão do novo PPA, ainda deve ser apresentado à Câmara pela Prefeitura este ano. E o PPA, ele trabalha com um orçamento também de forma mais genérica para os próximos 4 anos. Quais são as direções que o nosso prefeito vai tomar para atender as demandas da cidade? E os vereadores têm um papel fundamental na avaliação do projeto da LDO, já que cabe a eles apreciar a matéria em plenário. Agora, em fase de tramitação, os vereadores têm até junho para analisar o texto. Cabe aos relatores das comissões de Justiça e Economia emitirem parecer sobre o projeto. Tanto as comissões quanto os parlamentares ainda podem propor emendas, se necessário. Tem que dar sugestões seguras, sugestões consistentes. Por exemplo, a gente sabe que o IPSM, o Instituto de Previdência do Servidor Municipal, corre seríssimos riscos. E o parecer divulgado agora, recentemente, pelo parecer jurídico, pelo jurídico aqui da Câmara, indica que é necessário que essa lei contemple a possibilidade de você reequilibrar o orçamento do Instituto. Senão ele vai morrer, vai acabar. Como que fica uma coisa dessa? Essa é a hora que o vereador entra. Esse é o olhar atento do vereador, crítico do vereador, para que o executivo contemple as necessidades básicas para se sustentar, como, por exemplo, eu dei o exemplo do Instituto. Então, nós estamos atentos a isso e vamos propor isso ao longo das próximas sessões. Para o vereador Carlos Abranches, é fundamental que os parlamentares acompanhem todo o processo e contribuam para um bom direcionamento dos gastos públicos. A lei de diretrizes orçamentárias é fundamental a gente acompanhar de perto para a gente poder agora, nesse momento, apresentar realmente sugestões de trabalho que vão custar aos cofres municipais. Esse é o momento certo para isso, para a gente poder contribuir exatamente. É a hora que o vereador entra para poder dar uma contribuição forte para que o executivo realmente tenha material de trabalho com a nossa contribuição e também com as forças do próprio executivo. E ainda falando de orçamento, durante uma audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou um balanço das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Em audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2025. De acordo com os dados apresentados, a receita arrecadada nos primeiros 4 meses do ano foi de 1,80 bilhão de reais, sendo que o orçado para o período foi de 1,81 bilhão. Considerando as despesas, que foram de 1.516 bilhão de reais no período, o superávit foi de 291 milhões de reais, ou 19,2%. O secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura de São José, José Nabuco, comentou os resultados obtidos neste início de 2025. No primeiro quadrimestre, a gente já tem uma arrecadação sempre histórico, né? Ela é sempre maior no primeiro quadrimestre. Então, isso aí é bom que a gente consegue arrecadar, faz um superávit e faz frente às próximas às despesas que vão ocorrer no resto do ano. Os gastos ficaram 0,5% menor do que os valores previstos. As despesas com saúde foram as principais do município, com 266 milhões. Na educação, a Prefeitura gastou 153 milhões. Ao todo, mais de 1,41 bilhão de reais foram arrecadados em impostos nos primeiros 4 meses de 2025. O ICMS ficou no topo da lista, acumulando 362 milhões de reais. O novo secretário de Gestão Administrativa e Finanças afirmou que a previsão para o segundo quadrimestre
é de a arrecadação ser um pouco menor. A tendência é ser menor o superávit no próximo quadrimestre. Então a gente já está analisando isso e a gente sempre é equilibrando as nossas receitas com as despesas para ter uma boa gestão do dinheiro público na prefeitura. Os vereadores Sérgio Camargo, membro da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, e Carlos Abranches, relator suplente, participaram da audiência pública. Para os parlamentares, é importante acompanhar de perto as finanças, gastos e arrecadações do município. A principal função do vereador é fiscalizar o executivo. Fiscalizar o quê? Fiscalizar o gasto e a arrecadação. Saber o que está sendo arrecadado e onde está sendo gasto esse dinheiro. Então, essas audiências públicas são importantes para que a gente tenha as informações que a própria prefeitura passa do orçamento do ano passado, dos orçamentos passados aí para os vereadores. Para que a gente possa também sugerir emendas nas próximas leis, que daqui a pouco a gente vai estar votando a lei, a LDO, né, o PPA, né, são leis que falam do orçamento da prefeitura. Essa presença aqui é para exatamente averiguar, acompanhar a execução daquilo de recursos que entram, quais as fontes, os impostos, por onde vêm, qual a quantidade de recursos e como que eles foram aplicados, né? E isso aí faz parte da tarefa do vereador, faz parte da tarefa do parlamentar acompanhar para, onde houver alguma discrepância, nós apresentarmos uma alternativa, uma solução. Os parlamentares ainda destacaram a importância de audiências públicas como essas, para que a população também consiga acompanhar a vida financeira da cidade. Seria importante que a população também acompanhasse essas audiências públicas para ela saber aonde está sendo gasto, como se arrecada o dinheiro. O peso desse assunto é muito grande para o andamento da cidade, para o equilíbrio orçamentário, equilíbrio financeiro, para como que o recurso está sendo aplicado em benefício da população. Então isso revela o quanto que nós poderíamos encher esse auditório com mais pessoas, a comunidade precisa ser mais tocada com isso, nós precisamos alertar cada vez mais a participação em eventos como esse. A audiência pública, é aberta e o assunto mereceria um pouco mais de atenção. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. E olha que legal esse projeto aprovado aqui na Câmara Municipal. Ele autoriza a instalação de casinhas pets comunitárias e comedouros em espaços públicos da nossa cidade. A iniciativa é para aqueles animalzinhos que vivem nas ruas, mas que os moradores acabam ajudando de forma voluntária, com alimentação e roupinhas. Agora eles também podem contar com um abrigo para se proteger do frio, chuva e calor. Esses cachorrinhos moram nas ruas do bairro Santa Hermínia, na zona leste de São José. Foram abandonados, mas acolhidos pelos moradores do local. Thaís é uma delas e diariamente alimenta e dá água para os pets que ficam por ali. Às vezes o pouquinho que você faz é considerado uma atitude muito grande perto dos animais, para os animais, né? Eles não falam, eles não conseguem pedir ajuda. Então, se você não se compadecer, se você não ter uma certa empatia por aquele animal que está sofrendo, está com fome, está com sede, sente dor, aí a gente não consegue seguir em frente. E um programa municipal tem auxiliado os animais de rua e voluntários como a Thaís. A proposta autoriza a prefeitura a instalar essas casinhas para os chamados pets comunitários, animais que vivem na rua, mas foram adotados pela comunidade. A ideia partiu de uma lei do ex-vereador Robertinho da Padaria. A meta é garantir abrigo e proteção para os pets que dormem na rua. Além da casa, os animais também contam com comedouros. E a comunidade já cuida desses animais nas ruas mesmo, né? Dá para eles alimentação. E cada um da sua maneira, do seu jeito, já fazem as suas casinhas, né? Cada um do seu jeito é tentar ajudar. E aí surge a ideia de criar um modelo que possa dar mais conforto para os animais da rua. Fabrico essas casinhas através de doações de materiais, de telhas que eu peço para os parceiros, né? A gente nós fabricamos essa casinha e quando a comunidade pede essa casinha, a gente leva e coloca até o local para poder então abrigar esses cachorros e dar
a eles uma melhor qualidade de vida. Em São José foram instaladas 20 casas pets comunitárias igual a esta aqui. Nessa casinha na zona leste da cidade, cerca de 6 cães são cuidados por moradores da vizinhança, que são tutores voluntários. Eles são responsáveis por alimentar os pets e higienizar o local. Alguns colocam comida na calçada, outros, se tem um pouquinho de ração em casa, conseguem doar, outros colocam água e assim a gente vai se ajudando. Quando acontece de um ou outro ficar doente, eu peço ajuda. Eu entro em contato com ONGs, eu entro em contato, geralmente eu faço vídeo, tiro foto, posto nas redes sociais pedindo se alguém consegue nos ajudar com algo, principalmente com consulta veterinária. Segundo o Robertinho da padaria, o objetivo da iniciativa é dar condições dignas para cães e gatos de rua a partir da garantia de abrigo e de alimentação por parte dos tutores comunitários. Ele comemorou a adesão da comunidade ao programa e conta que mais casinhas estão sendo solicitadas por moradores de outras regiões do município. O correto seria se todos os animais tivessem uma família, não é ficar na rua, a gente sabe disso. Eu não queria que ele ficasse nem na casinha na rua, mas diante da situação que são inúmeros cães abandonados, é melhor eles terem um abrigo sendo cuidado pela comunidade do que ficar ao relento, sol, chuva e frio. Então, e depois, quem sabe, com o tempo, uma casinha, alguém acaba vindo e adotando. Esse é o objetivo nosso, né? E o programa Pet Comunitário já chegou a 9 bairros de São José. Para a tutora voluntária Thaís, a iniciativa é importante, principalmente com a proximidade do inverno. Esses animais não tinham aonde dormir, não tinham aonde se abrigar. Então, essas casinhas, elas chegaram na hora certa. Porque existe o frio da noite, né? Existe o sereno da noite. E só deles terem aonde dormirem, aonde se abrigarem da chuva, já é de uma importância surreal. Para os interessados em solicitar a casa pet comunitária, basta fazer um cadastro na prefeitura pelo telefone 156, informando nome, endereço e contato. Depois, é só indicar o local em que o abrigo será instalado. Para Robertinho, a lei traz uma série de benefícios para a comunidade e, principalmente, para os animais de rua, que, a partir da medida, também poderão ser atendidos pelo programa de castração da prefeitura. O poder público pode pegar esses animais, colocar num banco de dados, né? Para colocar num portal, nos portais de comunicação, para ir para uma adoção responsável. Então o poder público agora pode entrar com a parte dele também, que é vacinar, castrar, chipar e colocar os animais no banco de dados. Porque a partir do momento que o poder público entrar também, isso vai melhorar mais ainda. Então a tendência eu diria que é melhorar. Vamos para a nossa primeira pausa? Na volta eu te conto sobre 2 reuniões de frentes parlamentares que aconteceram aqui na Câmara nesta semana. É rápido. Os vereadores analisaram documentos e debateram temas de interesse público. Vamos ver os detalhes do trabalho em plenário? Entre os mais de 100 documentos apreciados durante a 27ª sessão do ano, estavam requerimentos, indicações e moções. A maior parte das indicações solicitavam serviços de manutenção pública na cidade, como melhorias na iluminação pública de bairros da região norte, revitalização de asfalto, reparos e reformas em playgrounds e podas de árvores. Os requerimentos também cobravam ações de manutenção pública, mas também informações sobre atendimentos na saúde, fornecimento de água na cidade, ronda policial em alguns bairros e explicações sobre o motivo da queda de uma árvore na Avenida Cassiopeia. No Pinga-Fogo, período em que os vereadores vão à tribuna, os principais assuntos abordados foram violência doméstica, fiscalização, saúde emocional, segurança e cultura. A primeira oradora, a vereadora Amélia Naomi, lamentou o aumento dos casos de violência contra a mulher no país. Ela cobrou maior eficiência das medidas protetivas e destacou o papel do poder público na garantia dos direitos e segurança das mulheres. Amélia ainda denunciou uma situação de assédio ocorrida recentemente em um ônibus da cidade.
Lino Bispo, outro orador a usar a tribuna, criticou o atraso na conclusão das obras de uma escola do bairro Dom Pedro. Em um vídeo exibido em plenário, familiares reclamaram das condições estruturais e de segurança do prédio que estariam atrapalhando as atividades e as aulas dos alunos. Já o vereador Sena demonstrou apreensão com a repercussão dos bebês reborns, bonecos ultra-realistas que têm ganhado destaque na mídia e também na sociedade. Segundo o parlamentar, pessoas estariam levando os bonecos para receber atendimento nas unidades de saúde, congestionando a rede pública. Sena informou que deve apresentar um projeto para multar esse ato. Ainda segundo o vereador, ele também irá protocolar outro projeto na Câmara, mas para coibir os fluxos na cidade. E a cultura foi o tema abordado pela vereadora Juliana Fraga. Ela reclamou de cortes nas oficinas culturais da cidade, falta de transparência nas ações da pasta e atraso na elaboração do Plano Municipal da Cultura de São José. Segundo Juliana, investir em cultura é investir em desenvolvimento econômico e social. A vereadora ainda citou uma ação social na cidade focada na conscientização e combate de casos de abusos de crianças e adolescentes. Nesse tema, Juliana pediu a criação de políticas públicas na área. Como forma de prestação de contas, o vereador Renato Santiago apresentou um vídeo com o resultado de uma cobrança ao poder público para avaliar a situação de uma rua que estaria sofrendo infiltração no bairro Nova Michigan. O vereador também fez pedidos de melhorias viárias em diversos pontos da região oeste e comentou sobre a execução de um projeto esportivo para implantar um campo de futebol na região norte. O vereador Marcelo Garcia também fez uso da tribuna. Ele parabenizou um projeto social da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Chácaras Reunidas, que ofereceu à comunidade atendimento psicológico, corte de cabelo, bazar solidário e atrações para as famílias. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Nesta semana, vereadores da Comissão de Educação e Promoção Social se reuniram para tratar de assuntos relacionados às demandas e necessidades dos professores, alunos e pais da rede pública municipal. Eles também definiram as ações da comissão para 2025. Vamos ver. Uma reunião estratégica. No segundo encontro da Comissão de Educação e Promoção Social da Câmara, os vereadores Cláudio Apolinário, Juliana Fraga e Fernando Petit traçaram objetivos e discutiram o plano de trabalho da comissão em 2025. Bom, a comissão ela tem um papel fundamental na educação da cidade, uma vez que ela fomenta, ela busca as informações, então ela não é um braço auxiliar do governo, muito pelo contrário, ela é um órgão de análise onde ela vai analisar, inclusive, e ajudar o governo com as proposituras. Então o nosso cronograma agora para o ano de 2025 é ir nas escolas, visitar as estruturas de assistência social, para promover e para propor ao governo ações que sejam úteis para a nossa sociedade. Durante a reunião, os vereadores debateram sobre os desafios da educação no município. A inclusão foi o assunto de maior destaque. Para a vereadora Juliana Fraga, relatora da comissão, ainda faltam políticas públicas que garantam um ambiente escolar mais acolhedor para todos os alunos. Nós falamos bastante sobre a questão da educação especial, da inclusão, né? Isso é um tópico, é um assunto que nós vamos abordar na Comissão de Educação profundamente. Mas nós temos denúncias que com certeza nós traremos para a comissão, nós temos visitas para fazer nas escolas, nós queremos ouvir mais os professores que estão ali, né, na linha de frente, em sala de aula. Então, assim, são várias frentes. Uma das soluções apresentadas foi a criação de uma cartilha educativa para conscientizar alunos sobre o transtorno do espectro autista e sobre a síndrome de Down.
De acordo com o vereador Fernando Petit, membro da comissão, o objetivo é levar essa cartilha para as escolas municipais como forma de ampliar o conhecimento, a inclusão e o respeito. A cartilha para a educação, né, das crianças, né, falar um pouco sobre o autismo, sobre síndrome de Down, enfim, falar sobre a criança atípica já é um sonho antigo e acredito muito que com a força da Comissão de Educação, né, são 3 vereadores, eu, o vereador Cláudio Apolinário, que é o presidente, a vereadora Juliana, a gente ganha uma força para que a gente possa levar esse assunto para as escolas. Eu reparei em muitas ações que a gente tem junto a crianças, jovens, ainda falta essa educação para saber respeitar as crianças, né? E um dos principais objetivos da Comissão de Educação é trabalhar em conjunto com a comunidade para solucionar os problemas atuais da educação de São José. Segundo o presidente da comissão, o vereador Cláudio Apolinário, o grupo deve realizar audiências públicas com pais e professores e também visitar escolas do município para acompanhar de perto as demandas da comunidade escolar. Nós temos programado para este ano 2 audiências públicas, que acontecerão no mês de agosto e no mês de outubro. Uma delas a gente pretende falar sobre a questão das necessidades especiais, sobre educação especial, e depois vem uma outra em outubro que a gente está discutindo o tema de forma mais efetiva. Mas o ponto-chave é exatamente esse, é ouvir, inclusive em uma das audiências, nós queremos homenagear os pais e trazer a ideia de palestra. Então a gente vai ter um misto, uma audiência pública onde a gente quer ouvir os pais, nós queremos trazer palestras que vão levar os pais ao entendimento de o que é cuidar de uma criança especial. Vamos seguir com informações sobre a Câmara. Os vereadores da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Síndrome de Down se reuniram para discutir pautas e pensar políticas públicas que auxiliem as famílias. Na primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Síndrome de Down, estiveram presentes os vereadores Sérgio Camargo, Fernando Petit, Amélia Naomi, Juliana Fraga, Fabião Zagueiro, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Cláudio Apolinário, Sidney Campos, Sena, Renato Santiago e Carlos Abranches. O encontro foi marcado pelo alinhamento do plano de trabalho para 2025. A gente sabe que uma família que tem uma pessoa, toda a família tem ali o seu desgaste, tem que se empenhar de maneira diferente, tem que ter um cuidado 24 horas, né? Então, o nosso objetivo é trazer dignidade humana para essas pessoas e para essas famílias. A reunião também contou com a participação de mães de crianças com síndrome de Down e da doutora Patrícia Bolfaria, pediatra especialista em T21, a abreviação que se refere à trissomia do cromossomo 21, uma mutação genética que causa a síndrome de Down. Ela apresentou um panorama atual dos serviços oferecidos pelo município e esclareceu dúvidas dos parlamentares. A importância da frente parlamentar é a gente abrir portas para poder pensar nessas crianças e nesses adultos com T21 e disponibilizar para eles tudo o que eles precisam nesse momento, ampliando o estímulo que eles vão receber para a resposta deles cada vez ser maior com autonomia no final da vida. Entre as principais demandas debatidas na reunião estava a necessidade da realização de um censo que identifique o número de pessoas com síndrome de Down na cidade. Nós não sabemos hoje quantas pessoas sofrem dessa síndrome na nossa cidade. Então, fazer um censo é importante para saber qual o caminho que a gente vai tomar depois desse censo. Eu acho que isso aí é a primeira coisa. Também foi discutida a necessidade de mais médicos para atendimento especializado. Ao final do encontro, os parlamentares saíram com metas definidas e traçaram os primeiros encaminhamentos. A gente já está elaborando um ofício que vai ser enviado ao nosso Poder Executivo Municipal, ao prefeito, solicitando diversas informações de como funciona o sistema de tratamento aqui no nosso município. A Frente Parlamentar pretende realizar outras reuniões para acompanhar as demandas na defesa das pessoas com síndrome de Down. Os vereadores reforçaram o compromisso de trabalhar na busca por políticas públicas de acesso e garantia de direitos. A doutora, especialista na área, é importante, ela tirou diversas dúvidas dos parlamentares e através dessas dúvidas que foram sanadas, a gente consegue melhorar os nossos pedidos, né, os nossos requerimentos, os nossos ofícios, para assim a gente traçar um trabalho em prol da melhoria constante dos serviços públicos aqui no nosso município. E outra reunião aconteceu nesta semana na Câmara, desta vez da Frente Parlamentar em apoio a pessoas com autismo. Os vereadores se reuniram para discutir políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das famílias e das pessoas com TEA. O plenário da Câmara recebeu a primeira reunião de 2025 da Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo, criada em 2018 e com nova composição formada neste mandato,
o grupo segue defendendo a expansão de políticas públicas para pessoas com TEA. Participaram os vereadores Amélia Naomi, Cláudia Apolinário, Fernando Petiti, Gilson Campos, Marcão da Academia, Milton Vieira Filho, Sena, Sérgio Camargo e Sidney Campos, além de representantes das secretarias de Esporte, Saúde, Educação, Assistência Social, Conselho Tutelar, entidades, associações e famílias atípicas. A gente fica muito contente quando a gente pode escutar, né? É muita demanda em todas as áreas, saúde, educação, mobilidade, esporte. E é muito importante quando tem os vereadores aqui entendendo, interpretando que a gente possa bolar projetos de leis, políticas públicas, construir junto ao Poder Executivo. No debate, vereadores cobraram melhorias no transporte adaptado e a ampliação da rede de serviços públicos para as famílias. Também foi defendida a criação de um centro de referência multidisciplinar na cidade, que levaria o nome de Casa do Autista. Falta profissional adequado na rede, né? Então, se não tem nas entidades privadas, não tem também no serviço público. Então, a Casa do Autista ela vem para concentrar esses profissionais em um único só lugar. Os parlamentares cobraram a execução de leis já aprovadas, como a oferta de musicoterapia e ecoterapia para pessoas autistas. Também solicitaram melhorias no plano de educação individualizado, na capacitação de profissionais e na destinação de orçamento específico para a causa. E a gente sabe que fica um dia a dia que se não tiver um suporte profissional, e às vezes a pessoa não pode pagar, não tem um convênio, não pode pagar. Então ela olha para o poder público, a administração pública. Enfim, você tem muitas leis já aprovadas que é só colocar em prática. Segundo a mobilidade urbana, a fila do transporte adaptado foi zerada. Hoje, 1.295 pessoas são atendidas, 255 delas com TEA. Na educação, o governo reforçou o investimento em tecnologia e na formação de professores para melhorar o atendimento a alunos com autismo. Hoje a gente está aí, com a Educação 5.0, que vem atender a criança de uma forma integral. E se você chegar numa escola hoje municipal, você vai ver que as crianças, elas têm dentro do ambiente escolar tudo aquilo que elas precisam. Na saúde, o executivo reforçou um concurso em andamento para contratar mais fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, ampliando o atendimento especializado. Também foi destacado o avanço das obras do futuro Centro Especializado de Reabilitação para Pessoas com Deficiência, que deve funcionar na região sul. Lá a gente vai ter uma sala sensorial, onde a gente vai reunir tudo que a gente tem em relação à temperatura, a som, a luminosidade, a cheiro, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Alguns autistas têm uma hipersensibilidade em algumas coisas, a gente vai trabalhar para que essa sensibilidade reduza. Durante o encontro, familiares de pessoas com autismo apresentaram demanda aos parlamentares e ao poder público, principalmente no tema da educação. Pais relataram a falta de acompanhantes especializados nas escolas, o que gera vulnerabilidade e bullying contra estudantes autistas. O que eu falo que é o cumprimento da lei. Por exemplo, a criança que está matriculada na escola, comprovada a necessidade, ela tem direito a um acompanhante. Então, cadê esses acompanhantes? Terceirizou para conseguir os acompanhantes e não tem. A gente tem uma lista de professores que estão esperando ser chamados, que eram os eventuais e os PDs, que não são chamados no rol da lista de espera. Os pais também defenderam a redução das filas de espera para atendimentos especializados na saúde. Outra cobrança foi a participação da população na construção e elaboração das políticas públicas para pessoas com autismo. É uma forma de melhorar as políticas públicas e uma forma também de saber que muitas vezes o pessoal da secretaria, eles acham que está funcionando de um jeito e lá na ponta do sistema não está chegando como eles imaginariam, que seria. Essa é somente a primeira reunião da Frente Parlamentar, que destacou a importância da continuidade do trabalho para continuar avançando na pauta em defesa da pessoa com autismo.
Vamos nos sentar, nós vereadores, vamos elaborar os caminhos a partir dessa primeira reunião, vamos trabalhar junto com o Poder Executivo e outros que foram apresentados. Mas a frente parlamentar ela é muito importante, mas precisa ter efetividade na cobrança e na devolutiva, né, do Poder Executivo. É um assunto muito complexo, mas eu acho que a Prefeitura, acredito muito que a Prefeitura tem um caminho muito bom por toda essa experiência que a frente trouxe. Vamos para o nosso último intervalo? No próximo bloco te conto sobre o Dia da Cultura Geek, celebrado neste domingo. Volto já! Voltamos com Semana Legislativa. Vamos começar esse bloco falando sobre um tema ainda pouco discutido, mas que merece muito atenção: a saúde mental das mães. A maternidade é um dos momentos mais especiais da vida de uma mulher. Mas com o nascimento de um filho, também pode vir angústias, medos, ansiedade e até depressão. Para alertar sobre a importância com o cuidado da saúde mental materna, esse mês ganhou uma campanha sobre o tema, o Maio Furta Cor. Depois de muitas tentativas e até tratamento, Vanessa ficou grávida aos 40 anos de forma natural, momento de muita alegria. Mas a gravidez tardia trouxe alguns riscos, e ela precisou ficar de repouso durante a gestação. Mesmo assim, o filho nasceu antes do tempo, com 34 semanas, e foi internado na UTI neonatal. Ao mesmo tempo que eu tinha feedbacks dos médicos, né, plantonistas, que estava tudo bem, que traziam um certo conforto, ao mesmo tempo a gente também tinha essa sensação da grande ansiedade, porque cada dia é um dia diferente numa situação de UTI. Então, assim, naquele momento, eu precisava de apoio emocional. Todos esses acontecimentos afetaram a saúde mental de Vanessa. Ter que lidar com o puerpério, período pós-parto, e com a fragilidade da saúde do bebê, fez com que ela desenvolvesse ansiedade. Naquele momento, foi difícil eu enxergar que eu estava num momento de muita vulnerabilidade. Eu passei por um processo terapêutico, de psicoterapia, até o momento próximo à gestação, mas um momento pós-gestação, não. A gestação e o puerpério são caracterizados por mudanças físicas, hormonais e psicológicas. Com o nascimento de um bebê, também nasce uma mãe, cheia de dúvidas, medos e inseguranças. Apesar do amor incondicional, muitas mulheres podem desenvolver problemas de ansiedade e até depressão pós-parto. Pós-parto pode desenvolver a depressão, né, que pode surgir aí uma semana após o parto, até um ano. E é aquela paciente que só quer ficar trancada no quarto, tem dificuldade de lidar com o bebê, não consegue cuidar, só quer chorar, se trancar. Essa, sim, obrigatoriamente precisa de um tratamento especializado. Maio é conhecido como o mês das mães, e a saúde mental de quem cuida é um tema que merece atenção. Por isso, este mês ganha uma cor e uma campanha especial, o Maio Furta Cor, que tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da saúde mental materna. Essa mulher normalmente ela quer atender todas as demandas, ela quer ser uma mãe super maravilhosa e ela quer atender a demanda da casa, a demanda do trabalho, e ela esquece de se entregar amor, né? E a maternidade acaba ficando pesada por conta disso e também por conta dos traumas que ela vivenciou. Buscar ajuda psicológica é importante. E é isso que a campanha Maio Furta Cor reforça: o cuidado com a saúde mental das mulheres diante das muitas demandas da maternidade. Por que a gente não cuida da saúde mental? Porque a gente aprendeu a ser forte. Então, a gente está trabalhando muito nesse momento que está tudo bem você não ser tão forte assim. E, aliás, não é sinônimo de fraqueza pedir ajuda. E escuta uma coisa, é impossível maternar com saúde mental sem você ter uma rede de apoio. Além de acompanhar de perto a saúde mental com profissionais qualificados, essa ginecologista adiciona ainda momentos de autocuidado. Ter tempo para fazer atividades prazerosas ajuda no cuidado com a saúde emocional. Ela precisa procurar o que ela gosta de fazer. Então, uma meditação, um esporte, né, o pilates, fazer alguma atividade física que seja prazerosa para ela. E isso ajuda a descontar a ansiedade, os medos, as inseguranças, além do pré-natal bem assistido.
e a Câmara Municipal apoia o cuidado com a saúde mental materna. Um projeto de lei em tramitação do vereador Renato Santiago busca desenvolver ações para promover, prevenir, diagnosticar e tratar transtornos mentais em mulheres durante a gestação, o parto e o pós-parto. Trabalhar essa questão da saúde mental, ela é muito importante, porque vai fazer com que a mãe volte a ter uma rotina normal de vida e que também ela possa cuidar desse novo ser humano que chegou, do seu filho, para que ele possa se desenvolver com naturalidade. Depois de perceber a importância do suporte psicológico materno, Vanessa decidiu ajudar outras mulheres que, assim como ela, passaram por momentos difíceis na maternidade. A profissional se especializou em psicologia materna e perinatal e hoje cuida de muitas mães. Apesar de tudo que estava acontecendo, eu pensava, poxa, podia ter alguém para escutar, né? Podia ter alguém para me acolher, né? Para me ouvir. Porque a gente chega em casa, né, depois de um longo dia, depois de tanto estresse, a gente procura descansar, procura pensar na criança, procura pensar ali nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas a gente acaba esquecendo de cuidar da própria saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, é saúde emocional mesmo, né? E hoje é o meu trabalho, é o meu papel, é o que eu amo fazer, né? Ser essa pessoa para essas mães. Vamos continuar falando de saúde da mente? A esquizofrenia é um transtorno mental grave, cercado de tabus e que afeta a qualidade de vida tanto dos pacientes quanto dos familiares. E no Brasil, o Dia Nacional de Conscientização é celebrado hoje, 24 de maio. A data foi criada para combater preconceitos e discutir políticas públicas que garantam tratamento adequado. Em São José dos Campos, cerca de 2.000 pacientes com esquizofrenia foram atendidos mensalmente pela rede pública de saúde no ano passado. Ricardo tem 41 anos e é apaixonado em fazer pinturas. Até produziu uma exposição de quadros. Em 2005, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e desde então realiza acompanhamento no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial em Saúde Mental. Ele conta que encontrou no serviço e nas terapias o apoio de que precisava. Eu sou uma pessoa feliz, né? Sou uma pessoa feliz que quando eu passo assim por momentos difíceis, então Jesus e a arte me ajudam muito. A esquizofrenia é um transtorno mental caracterizado pela perda de contato com a realidade, que pode se manifestar a partir de alterações de pensamentos, delírios e alucinações. Delírio, o que é o delírio? É um distúrbio do pensamento onde a pessoa tem a certeza que algo está acontecendo e não há contra-argumentação lógica que faça a pessoa mudar de ideia. A alucinação é um distúrbio da senso-percepção, então a pessoa começa a ouvir vozes, ou ela pode começar a ver imagens, ver objetos que na verdade não existem, mas na cabeça dela aquilo está acontecendo. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que mais de 1,5 milhão de pessoas convivem com esquizofrenia no Brasil. Em São José dos Campos, só no ano passado, cerca de 2.000 pacientes foram atendidos mensalmente na rede pública de saúde. Esse psiquiatra explica que, na maioria das vezes, os primeiros sinais da doença aparecem ainda na adolescência. As causas da doença ainda não são conhecidas, mas fatores genéticos e ambientais podem ser gatilhos para o transtorno. Se o paciente tem um pai, uma mãe, um parente mais próximo que tem esquizofrenia, a chance dele ter é maior, não é 100%. O ambiente também parece contribuir para que isso aconteça. Então, se a pessoa vive num ambiente muito desorganizado, muito estressante, muito tenso, isso eventualmente pode contribuir. E hoje tem alguns trabalhos mostrando também que o uso de cannabis, o uso da maconha, principalmente para os adolescentes, né, isso aumenta o risco de fazer uma síndrome psicótica, entrar num quadro psicótico, como eu disse, e aí, se esse paciente já tem uma tendência a ter esquizofrenia, a maconha poderia facilitar a abertura desse quadro e o paciente se tornar um esquizofrênico. Para quebrar paradigmas sobre a doença e levar informação à população, a Câmara Municipal aprovou uma lei que inclui no calendário oficial do município o Dia da Conscientização sobre a Esquizofrenia, celebrado em 24 de maio.
É um assunto muito sério, a gente tem que conscientizar a população a buscar o tratamento. Muitas pessoas têm a doença e não buscam o tratamento. A Associação Brasileira em Defesa dos Doentes Mentais e seus familiares acredita que ter uma data dedicada à causa ajuda a combater o preconceito e também incentiva mais pessoas a procurarem tratamento. Conscientização tem que acontecer todos os dias e isso é a nossa luta, né? Para poder fazer políticas públicas, para estar levando palestras para bombeiro, polícia civil, funcionários públicos, hospitais, faculdades, para se conscientizar, porque a gente só consegue acabar com preconceito com conscientização e com orientando, né? Porque aquilo que você não conhece, você assusta. A esquizofrenia não tem cura, mas com acompanhamento contínuo é possível manter qualidade de vida. Ele pode fazer terapia ocupacional, ele pode fazer oficinas de pintura, né, de terapias de grupo. A questão da atividade física é outro aspecto importante. E tudo isso, juntando, né, todas essas atitudes, acabam fazendo com que o paciente se sinta melhor e muitos pacientes acabam tendo uma vida tranquila e normal. No CAPS de São José, pacientes com esquizofrenia recebem atendimento multidisciplinar, focado na reinserção social. E quando esse paciente ele chega aqui, é feita uma avaliação dele por uma equipe multidisciplinar que vai ver qual o melhor projeto terapêutico para aquele paciente. Então ele vem para cá, ele participa de grupos, participa de oficinas, ele tem o atendimento dele individual e tem o atendimento de atividades psicoterápicas. Oferecer suporte adequado é um dos caminhos para garantir dignidade aos pacientes. Um direito garantido por uma lei aprovada na Câmara que cria em São José um programa de apoio a pessoas com esquizofrenia. Para o vereador Sidney Campos, o poder público tem papel fundamental na conscientização e no enfrentamento do preconceito. Muito importante a gente quebrar aquele paradigma, né, o preconceito e saber que é uma doença, precisa tratar. Então esse é o objetivo do dia da conscientização. Vamos mudar de assunto e falar de cultura? Neste domingo, 25 de maio, São José dos Campos comemora o Dia Municipal da Cultura Geek, instituída através de um projeto de lei aprovado aqui na Câmara. Mas você sabe o que é ser geek? Se você gosta de jogos, filmes, séries, animes e outros produtos do universo pop, você pode ser considerado um, viu? Na reportagem eu te conto mais sobre essa cultura tão divertida e que vem movimentando a economia. Cláudia trabalha com marketing e passa muitas horas na frente do computador. Quem a vê assim, nem imagina que ela também tem uma segunda profissão, cosplayer. A paixão por se fantasiar e se caracterizar como personagem de filmes, séries, jogos ou animes vem desde 2018. E como mágica, Cláudia se transforma em Fox Candy, nome de cosplay. Nunca pensei em trabalhar com isso. Até que eu conheci algumas pessoas que trabalhavam no ramo, né, que se vestiam de cosplayer e trabalhavam com isso. E essas pessoas foram me apresentando a outras pessoas que foram gostando dos meus cosplays e me chamando para os eventos. Aí eu comecei a trabalhar de jurada, de concurso cosplay, de apresentadora. E fazer cosplay é uma prática muito popular da cultura geek. Antigamente, conhecidos como nerds, os geeks são pessoas com paixão por tecnologia, cultura pop, games, quadrinhos, livros, filmes e séries de ficção e fantasia, animes e mangás. O termo acabou evoluindo para o geek, que seria uma evolução do nerd para uma pessoa mais descolada. Então, uma pessoa que gosta de usar roupas de super-heróis ou de coisas de séries e filmes. Então, hoje eu gosto de definir o geek como uma pessoa que tem alguma paixão por alguma coisa do universo pop. Hoje, a cultura geek está tão presente na sociedade que você já deve ter consumido algum produto considerado geek. Quer exemplos? Quem não conhece filmes como Os Vingadores e X-Men ou personagens famosos dos quadrinhos e games? Mas até produções fora desses universos são consideradas geeks, como as séries La Casa de Papel e Stranger Things. E não é por acaso que os geeks ganharam um dia só deles. O Dia da Cultura Geek, também conhecido como Dia do Orgulho Nerd, é comemorado em 25 de maio. A data foi criada em 2006, já que neste dia, em 1977, o filme da saga Star Wars, o primeiro, foi lançado nos cinemas.
que é um símbolo da cultura geek. Nada mais justo do que a gente poder celebrar essa nossa liberdade de expressar aquelas coisas que a gente gosta, de usar roupas que a gente curte. A minha casa, o capacho é de Star Wars, a xícara do café da manhã é de Star Wars, a roupa de cama também. A gente consome séries, filmes, novelas desde pequeno, então isso faz parte da identidade da cultura de muitas pessoas. Então, você poder celebrar isso é sempre muito especial. A cultura é considerada tão relevante que a Câmara Municipal aprovou uma lei que incluiu no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia da Cultura Geek. A vereadora Juliana Fraga enfatiza a importância de incentivar eventos no segmento que movimentam a arte e a economia da nossa cidade. Uma maneira de você incentivar, fazer com que esses eventos aconteçam e cresça aqui na cidade. E tem crescido, né? Eu acompanho, sou eu sou a autora do Dia da Cultura Pop aqui na cidade e tenho acompanhado o crescimento e esse fomento do empreendedorismo nesse segmento, nesse setor de jogos, de adesivos, de desfile, de fantasias, enfim. E isso traz também muitos jovens que são tímidos, né? E eles gostando de um filme, de uma série, de um anime, é inserido numa comunidade, numa família. Então, eu acho que isso é bem interessante e a Câmara está aqui para incentivar. E os números mostram o quanto a cultura geek é economicamente forte. Os eventos e os produtos em torno desse universo movimentam bilhões de reais, mostrando que o que era um hobby, hoje é negócio. Segundo a Associação Brasileira de Licenciamento, produtos relacionados à cultura geek geraram mais de 22 bilhões de reais em 2022. Essa livraria de São José aposta em itens do segmento para aumentar os lucros. A gente tem até um espaço bem grande de HQ, mangás, a gente tem uma mesa de ficção com os títulos bem extensos. Inclusive teve um aumento de 11% de janeiro a abril. Então, a gente teve um crescimento grande aí, né, comparado ao ano passado. E o perfil dessas pessoas que movimentam a economia foi revelado pela pesquisa Geek Power, realizada em 2024. 57% dos geeks são mulheres. 55% têm entre 22 e 39 anos. E 57,4% dos entrevistados se orgulham de serem geeks. Eu gosto muito, principalmente pelo que ela significa. Porque às vezes a gente acha, é só um hobby, é só mais um aí, ou mais alguma coisa que o pessoal usa como hobby. Mas não, você vê que muita gente usa esses eventos, usa os jogos como maneira de se sentir bem. A comunidade realmente abraça muito, sabe? É bem bacana isso. Para Armindo, geek desde a infância, celebrar a paixão pela cultura nerd não tem idade. O universo tem a magia de proporcionar o encontro de gerações, passado muitas vezes de pais para filhos. Não tem idade para você celebrar uma coisa que você gosta dentro desse universo e também não tem essa coisa de falar assim, mas já está velho demais para isso. A gente nunca está velho demais para nada, né? Então a gente precisa curtir a paixão que a gente tem sobre determinado assunto. E o Semana Legislativa fica por aqui. Espero que você tenha gostado de todas as informações do programa. Se você quiser rever alguma dessas reportagens ou acompanhar nossa programação, siga a TV Câmara pelas redes sociais, todas pelo mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Te espero na semana que vem. Tchau, tchau!